Quem nunca ficou olhando para o molho da salada e se perguntou por que o azeite e o vinagre teimam em se separar, não importa o quanto a gente chacoalhe? Pois é, essa pergunta simples do nosso dia a dia é o ponto de partida perfeito para a gente mergulhar num assunto fascinante da bioquímica. Vamos nessa? Então, essa característica de não se dar bem com a água é exatamente o que define um grupo inteiro de moléculas super importantes para a vida, os lipídios. O nome já entrega um pouco, né? Vem lá do grego lipos, que quer dizer gordura. Resumindo de um jeito bem simples, se não dissolve em água, mas dissolve em outras coisas como álcool, por exemplo, é um lipídio. E olha, eles estão por toda a parte, principalmente na nossa cozinha. O azeite de oliva, a manteiga quentinha derretendo no pão, o óleo que a gente usa para cozinhar, até a gordurinha da carne, tudo isso são exemplos de lipídios. Viu só? Fica bem mais fácil de entender quando a gente pensa em comida. Ok, mas quimicamente falando, o que todas essas coisas têm em comum? Vamos dar uma espiada na estrutura básica, no RG químico dos lipídios. A grande maioria dos lipídios que a gente conhece, como as gorduras e os óleos, são tipo uma construção de Lego. Eles usam principalmente dois tipos de peças. Uma molécula de glicerol, que é como se fosse a base da construção, e os ácidos graxos, que são umas caudas bem longas. Fica de olho nesses nomes porque eles são as estrelas dessa história. Agora que a gente já sabe mais ou menos o que eles são, vamos descobrir o que eles fazem. E olha, não é pouca coisa não. Os lipídios têm verdadeiros superpoderes que mantêm nosso corpo funcionando a todo vapor. O primeiro superpoder, e talvez o mais famoso de todos, é o de fornecer energia. Pensa nos lipídios como a nossa reserva de energia para longos períodos. E que reserva, hein? Olha só que incrível essa comparação. 1 grama de carboidrato dá pra gente umas 4 quilocalorias de energia. Já 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias. É mais que o dobro. É por isso que nosso corpo é esperto. Ele guarda o excesso de energia na forma de gordura. É um jeito muito mais compacto e eficiente de estocar combustível. O próximo superpoder é simplesmente fundamental para a nossa existência. É a função de estrutura. Pensa assim, cada uma dos trilhões de células do nosso corpo é como se fosse uma bolha de sabão. E a pele dessa bolha, a membrana que separa o que está dentro do que está fora, é feita inteiramente de uma camada dupla de lipídios. Sem eles, as células como a gente conhece nem existiriam. Lipídios também são excelentes protetores. Eles funcionam como isolantes térmicos e como verdadeiras almofadas de proteção. Aquela camada de gordura que a gente tem debaixo da pele, por exemplo, ajuda a manter a temperatura do nosso corpo estável, como se fosse um cobertor que a gente veste por dentro. E não só isso, a gordura que fica ao redor dos nossos órgãos vitais, tipo rins e coração, serve para amortecer qualquer impacto. É proteção pura. E por último, mas com certeza não menos importante, os lipídios são a matéria-prima para um monte de moléculas importantíssimas, como vários hormônios, e também ajudam a gente a absorver algumas vitaminas. Isso mesmo, hormônios como a testosterona, o estrogênio e também os corticoides que regulam o estresse, todos eles nascem a partir de lipídios. E as vitaminas A, D, E e K? Elas são chamadas de lipossolúveis, ou seja, precisam da gordura para pegar uma carona e serem absorvidas e transportadas pelo corpo. Certo, já deu para ver que os lipídios são essenciais. Mas e aquela história de gordura boa e gordura ruim? A chave para entender isso está na diferença entre os ácidos graxos, os tais saturados e insaturados. A diferença é toda química. Os saturados só têm ligações simples entre os carbonos, o que deixa a molécula retinha. Já os insaturados têm pelo menos uma ligação dupla, que cria uma dobra, uma curvinha na molécula. E essa pequena mudança de formato muda tudo. As moléculas retinhas dos saturados se encaixam perfeitamente umas nas outras, por isso eles são sólidos, tipo a manteiga. Já as moléculas tortinhas dos insaturados não se encaixam direito, deixando espaços, e por isso eles são líquidos, como o azeite. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito genial. Pensa nos ácidos graxos saturados como se fossem tijolos retinhos. Dá para empilhar um em cima do outro, bem compacto, formando algo sólido. Agora, os insaturados são como tijolos tortos. Tenta empilhar, fica tudo bagunçado com um monte de espaço sobrando, por isso a estrutura fica mais fluida, líquida. Faz todo sentido, né? E aí entra um terceiro tipo, as famosas gorduras trans. A maioria delas é criada na indústria num processo que desentorta à força as moléculas dos óleos vegetais. O problema é que nosso corpo não foi feito para lidar com esse formato artificial. O consumo de gordura trans está ligado ao aumento do colesterol ruim, o que aumenta o risco de problemas no coração. Bom, agora que já falamos dos ácidos graxos, vamos dar uma olhada na família completa dos lipídios, porque ela é bem grande e diversa.
O membro mais famoso dessa família é o triacilglicerol, que a gente também chama de triglicerídeo. É basicamente ele que forma a maior parte da gordura que a gente come e também é que a gente guarda no corpo. A estrutura é aquela que a gente viu, uma molécula de glicerol ligada a 3 ácidos graxos. Mas a família tem mais gente importante. Os fosfolipídios são os construtores das membranas das células. As ceras, como a cera de ouvido ou aquela que protege as folhas das plantas, são super impermeabilizantes. E os esteroides, que têm uma estrutura bem diferente de 4 anéis, são a base para o colesterol e vários hormônios. E por falar em colesterol, esse é um que tem fama de vilão, mas a verdade é bem mais complexa. Vamos entender o papel dele na nossa saúde. O segredo aqui é entender que o colesterol não viaja sozinho no sangue. Ele pega uma carona em umas moléculas chamadas lipoproteínas. O HDL é o colesterol bom. Pensa no H de honesto. Ele faz a limpeza, recolhe o colesterol que está sobrando e leva de volta para o fígado para ser descartado. Já o LDL é o leva e larga. Ele entrega o colesterol pelo corpo, o que é necessário, mas se tiver em excesso, ele acaba largando o colesterol nas paredes das artérias. E é aí que mora o perigo. Esse colesterol que o LDL larga pode oxidar, começar um processo de inflamação e formar placas de gordura que vão endurecendo e entupindo as artérias. É um processo chamado aterosclerose e é a principal causa de problemas sérios como infartos e derrames. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Se os lipídios são tão essenciais para a vida, dando energia, estrutura, proteção, como é que a gordura ganhou essa fama tão ruim? A resposta, ao que tudo indica, está no equilíbrio, no tipo de gordura que a gente escolhe comer e, claro, na quantidade. A questão não é eliminar, mas sim saber escolher.